João Vieira Pinto é apresentado como se uma nova aquisição se tratasse, mas não era caso para menos. O Sporting tinha conseguido ferir profundamente o Benfica, mas uma águia não se abate assim. Tive medo e teve quase a sair mesmo. Se tivesse o Jorge Brito e pescá-lo a Torre de Molinos, certamente ele teria ido para o Sporting. E teria sido uma daquelas perdas, porque ele já no ano anterior tinha dado sinais de jogador que viria a ser no futuro. No ano anterior tínhamos convivido um pouco com o endeusamento do Futre, foi fazer meia época para o Benfica, mas o João Pinto já naquela altura começava a dar sinais de ser o jogador que veio posteriormente a ser na época de 93-94, que foi um jogador decisivo. Foi uma grande desilusão para o terceiro anel, que era um garoto, não é? Portanto, eram jogadores muito queridos do terceiro anel. E portanto, isso foi um golpe muito forte no período do Benfica. E isso não seria possível se não fosse a fragilidade diretiva que marca muito essa época. Mas foi um grande golpe. E, portanto, obviamente que desforras no plano desportivo sobre a equipa que nos tinha feito e sobre o clube que nos tinha feito esses agravos, sabiam particularmente bem, como foi o caso desses 6-3, limparam a honra benfiquista desse assalto. Feitas as contas, o Sporting tinha ficado com Pacheco, um extremo importante, mas em trajetória descendente, e Paulo Sousa. Este era difícil de aceitar. O jovem médio era um dos preferidos da Luz, oriundo das escolas do clube, campeão mundial de júniores, era uma das grandes promessas do futebol encarnado. No ano anterior, tinha sido elevado a símbolo do Benfica, quando Neno foi expulso no estádio do Bessa e Sousa foi substituí-lo na baliza, brilhando a grande altura. Custava aos benfiquistas saber que mais tarde ou mais cedo teria de ser vendido por milhões para um grande clube estrangeiro, mas vê-lo de verde e branco era demais. Traição foi palavra muito ouvida por esses dias. Paulo Sousa tinha um temperamento especial. Era muito exigente, mesmo jovem. Era muito impaciente. Eu lembro-me porque cheguei a ser colega de quarto dele. Que não era normal um atleta sair dos júniores e de repente querer logo, e se as coisas não estavam a correr bem logo e se a aposta não era imediata, ele encarava isso logo como algo dramático e que não era paciente de esperar. O Sporting aproveitou isso e desafiou algumas consciências que cederam, e lamento que o Paulo Sousa tenha cedido, porque o próprio João Pinto também foi aliciado e conseguiu, penso, por o grande mérito do Sr. Jorge Brito, que teve uma ação, depois de ter o conhecimento dessa realidade, teve uma ação que terá, de algum modo, permitido que o João Pinto também não seguisse o caminho do Paulo Sousa e do Pacheco. Apesar de tudo, tinha sobrado uma equipa da crise. Sem liquidez para investir, o Benfica contrata um único jogador, o avançado brasileiro Ailton, e promove 3 jovens, Paulo Santos, Nuno Afonso e Pedro Henriques. Inexperientes, nenhum deles fará mais do que um jogo em toda a época. Era preciso dar a volta por cima com a prata da casa. E havia alguma. Os experientes Mozart, Isaías, Veloso, Paneira e Rui Águas, por exemplo. Não esquecendo Kulkov, Juran, Helder, César Brito e 2 jovens que estão a atingir o auge, Rui Costa e João Vieira Pinto. Acima de tudo, há um reforço de peso, o espírito de equipa. Ultrapassada aquela fase de tremenda dificuldade, jogadores, técnicos e direção estavam mais unidos que nunca. Ferido no corpo e no orgulho, o Benfica ia entrar na época 1993-94 de raiva, alma e coração. Nós dizíamos uns aos outros que realmente tínhamos uma grande equipa. A verdade é que nós tínhamos o Pacheco estava no Sporting, mas tínhamos o Rui Águas no banco, tínhamos o Kennedy jogou nesse jogo, tínhamos o Rui Costa no banco, tínhamos o César Brito no banco, enfim, tínhamos uma série de jogadores do banco de grande qualidade que jogavam digníssimo em qualquer equipa. Portanto, nós tínhamos, não tendo os russos, tínhamos sempre um banco à altura para as respostas. Não posso dizer que me lembro dos 11, mas grande parte dessa equipa. Eu gostava muito do Terno, gostava muito do Schwartz na altura, adorava o João Pinto.
Rui Costa, Isaías, lembro-me de quase a equipa toda e realmente era um prazer ver o Benfica jogar nessa altura. Felizmente as coisas endireitaram-se, o Benfica conseguiu manter grande parte ou a maior parte dos seus profissionais e fomos andando ali e conseguimos ser campeões nesse ano. Depois de um arranque difícil com 3 empates, os encarnados encontram o caminho para a liderança do campeonato. Na Taça das Taças, só caem nas meias finais diante do Parma e já depois de uma passagem brilhante em Leverkusen. Era um Parma forte, um Parma com um investimento maluco, Parma lá por trás a investir muito, mas nós tínhamos uma excelente equipa. Foi realmente, creio que o jogo na Luz foi um jogo muito bem conseguido nosso, mas aquele gol sofrido deitou um bocado tudo a perder. A equipa daquela altura do Benfica era uma equipa não só consolidada a nível nacional, porque éramos a melhor equipa pelo grupo de trabalho, e penso que com um ou dois ajustamentos em uma outra posição nós podíamos ter ganho uma competição europeia, porque estávamos à altura. Penso que efetivamente o jogo marcante, e que continua não só na minha memória em termos pessoais, por ter marcado um dos melhores gols da minha carreira ao serviço do Benfica, foi porque jogar em Leverkusen, ter os imigrantes praticamente a encherem o estádio de Leverkusen e fazer o feito que nós fizemos foi algo assinalável. A meio da época, tinha mudado a direção. Manuel Damasio era agora o presidente. Já Tony permanecia firme no comando técnico da equipa. É assim que regressamos aos momentos que antecedem o jogo do ano. Final de tarde de chuva. Alvalade quase cheia a aplaudir os seus e a veiar João Pinto. Não lhe perdoam não ter traído o Benfica. A direção leonina chegou a acusá-lo de burla e a dizer que não tinha estatura moral para jogar no Sporting. A resposta há de vir dentro de momentos. Uma conversa que tive na véspera do show com a minha mãe ao telefone, em que, enfim, nem sempre falava com ela antes dos jogos, mas às vezes quando falava de coisas normais, saber como é que ela estava. Ela perguntava como é que eu estava. A minha mãe nunca viu um jogo meu, tinha sempre medo que eu me magoasse, e este ia ser naturalmente outro jogo em que ela não ia ver. E ela tem, ao telefone, quando nos estamos a despedir, tem uma atitude que nunca tinha tido, sempre que a gente falava ao telefone, que era tipo, vais ganhar. Mas o vais ganhar, não sei se foi ela que o disse, mas não sei se nunca tinha dito com tanta convicção. O João Pinto também foi muito falado nesse ano, porque era mais uma possibilidade para poder representar o Sporting. Não foi, mas entretanto foi muito falado e no fundo não sei ao certo se o convite foi oficial ou não, se as coisas avançaram muito ou não. O que é certo é que se calhar foi um momento em que ele pôde dar um grito de revolta em muita coisa que se disse em relação a ele. E depois, pronto, as qualidades que ele tinha, como é óbvio, vieram lá de cima e juntou-se uma série de coisas que proporcionou que fizesse um grande jogo e que grande parte daquela vitória deve-se a ele. A difícil tarefa de arbitrar o jogo cabe a António Marçal de Lisboa. A coadjuvá-lo terá os fiscais de linha Luís Vital e Alberto Rodrigues. Do lado do Sporting, o treinador Carlos Queiroz escalou o seguinte 11: Lemaites, Nelson, Valks, Vujacic e Paulo Torres, Paulo Sousa, Figo, Capucho e Balakov, Cadete, que é o capitão, e Jordanov. No banco estão sentados Costinha, Marinho, Carlos Jorge, Poeiros e Pacheco. Pelo Benfica, Tony chama a jogar Neno, Veloso, regressado à equipa e ao estatuto de capitão, Moser, Elder e Kennedy. Abel Xavier confirma-se como trinco, Schwartz apoia-o e cobra a esquerda, Paneira fica com a direita, Isaías atua livre no centro. Lá na frente, dois avançados leves e móveis, Ailton e João Vieira Pinto.
No banco de suplentes sentam-se Silvino, William, Rui Costa, César Brito e Rui Águas. Está, portanto, confirmado. Rui Costa sai da equipa titular e está na hora do grande jogo. Nós estávamos com um ponto de vantagem e aquilo que me levou a que, em termos de estratégia, era deixar o Rui, porque o Rui não tinha nessa altura a qualidade tática que depois veio a ganhar com o futebol italiano. Portanto, o Rui, eu tornar-me-ia uma equipa muito vulnerável em termos defensivos se tivesse João Pinto, Isaías, Ailton, Vítor Paneira e Rui Costa. Portanto, tinha uma equipa quase partida com o Abel Xavier a fazer os equilíbrios defensivos. E a minha ideia nesse dia foi, como lateral esquerdo, em vez do Schwartz, pus o Kennedy. E reforcei o meio-campo com o Abel Xavier e com o Schwartz. Como qualquer outro jogador, mas o Rui particularmente, um benfiquista de alma e coração e um grande profissional, não disputar de início um derby é quase que estar a dar uma facada no coração. Mas foi tão somente isto que me levou a que ele de início não tivesse, portanto, entrado, mas esteve sempre na calha para poder entrar. Tanto que depois, no jogo seguinte, é ele que resolve o jogo, com a União da Madeira. Toda a gente esperava uma grande pressão inicial do Sporting. O primeiro objetivo do Benfica deveria ser, pois, bloquear ao máximo esse ímpeto, mantendo o Sporting longe da baliza e jogar com o relógio. À medida que os ponteiros avançassem e os resultados tardassem em aparecer, os leões perderiam lucidez, as bancadas fulgor e os encarnados poderiam então discutir o jogo de igual para igual. Mas nada disso acontece. O Sporting entra com tudo e o Benfica parece incapaz de o travar. Aos 7 minutos, há canto do lado direito do ataque leonino. Balakov envia a bola tensa, cortada, e Cadete, deixado à vontade por Moza, cabeceia para o primeiro gol. Alvalade explode de alegria. Estavam confirmados os piores receios dos benfiquistas. O Benfica tinha entrado no jogo a perder. A seguir ao golo, o Sporting não cabe em si de confiança. Continua a ser mais rápido sobre a bola e a fazê-la circular bem melhor que os encarnados. Por setores, o Benfica tem nesta altura uma defesa nervosa, um meio-campo que se limita a esperar pelo adversário e um ataque onde a bola não chega. Tudo aponta para que este seja o dia do leão. Mas há poucas coisas na vida mais imprevisíveis do que o futebol. As coisas começaram a correr mal inicialmente, mas depois a força dos jogadores e a grande forma em que o João Pinto estava nessa altura. Tínhamos 2 jogadores em grande forma nessa. A equipe estava muito bem, toda ela se apresentou muito bem, mas tínhamos 2 jogadores, que eram o João Pinto e o próprio Isaías. O Isaías fez também um jogo fabuloso, de grande poder, que destroçou completamente aquela equipe do Sporting. Começaram bem o Sporting, mas penso que depois conseguimos anulá-los. E era um jogo também que talvez deixamos um bocadinho iniciativa a eles. Mas, como eu disse antes, o Benfica era sempre uma equipa que ia atacar, aproveitamos o espaço deles. Aos 10 minutos, Paulo Torres arranca Ailton pela raiz. Fica um cartão por mostrar, mas o Benfica parece despertado. Não o faz de forma deslocada, mas de modo maduro. A equipa vai tomando conta da bola e arrefecendo o jogo. Só assim pode ter aspirações a mudar um destino que parece irremediavelmente traçado. Nos primeiros 20 minutos foi um jogo até que não correu muito bem, até mesmo a nível pessoal, mas depois de um momento para o outro parece que tudo mudou, o que fez com que eu me lembrasse das palavras que a minha mãe me tinha dito. E normalmente eu era um jogador que entrava dentro de campo e esquecia tudo e mais alguma coisa. A única coisa que importava era o jogo em si, aquilo que eu tinha que fazer, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, e concentrava-me apenas no jogo. E naquele dia lembrei-me perfeitamente daquilo do telefonema que tinha tido com ela. E não é que se veio a tornar verdade. Aproxima-se a meia hora de jogo. Isaías e Paneira ensaiam um primeiro ataque ao Castelo Leonino. Não chega a constituir verdadeiro perigo, mas está dado o primeiro sinal. 1 minuto depois, João Vieira Pinto decide que vai mudar a história do jogo, do dia, de um ano de futebol.
Pega na bola sobre a meia-direita e tenta lançar a Ailton. A bola é interceptada, mas regressa. Fleta então para o lado contrário, avança sobre a defesa, faz uma rotação perfeita e remata. É gol. É um grande